Muito boa noite. SIC Notícias e o Expresso lançaram neste ano de eleições legislativas um projeto chamado Discutir o País nas mais diversas vertentes. Desta vez falamos de saúde. Ao longo da próxima hora vamos discutir quais é que devem ser as prioridades neste setor, um assunto que pode depois acompanhar nas páginas do Expresso do próximo sábado, onde este projeto tem o apoio da Gilead. Agora vamos falar da saúde que o país oferece e da que queremos ter. Apontar soluções porque os doentes mudaram, as necessidades são outras e as mais diversas. A tecnologia em saúde está em constante mudança, mas o modelo de financiamento e de gestão não está a acompanhar todas estas alterações. Os recursos não são ilimitados, como todos sabemos. Há opções que têm que ser feitas e temos que perceber que papel tem a inovação em saúde, que caminhos devemos percorrer para garantir bons cuidados de saúde a todos os portugueses. São questões que vamos tentar responder com a presença dos nossos convidados. Deste painel fazem parte o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, o Presidente da Apifarma, João Almeida Lopes. Do outro lado temos o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandra Lourenço. Começo por agradecer a todos a presença. Sintam-se à vontade para interromper sempre que for necessário, dentro das regras de civilidade e desde que não nos atropelemos uns aos outros. E eu, por uma questão de educação, vou começar pelas senhoras. Doutora Ana Paula Martins, ainda hoje foi notícia que se demitiu a diretora de farmácia do Centro Hospitalar de Gaia, alegando não ter condições para trabalhar e falou mesmo numa situação caótica. O que eu lhe começo por perguntar é qual é a realidade desta área das farmácias hospitalares no país hoje em dia. A realidade das farmácias hospitalares não é boa, é aliás bastante má. Temos algumas farmácias hospitalares que têm de facto um bom desempenho e conseguem ter algumas condições para responder às necessidades dos portugueses, mas a maior parte das farmácias hospitalares dos nossos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e são muitas, estão de facto em condições muito degradadas. E se tivesse que apontar uma percentagem para aquelas poucas, como acabou de dizer, que estão em boas condições, o que é que nos poderia adiantar? Para ficarmos com uma ideia. Correndo sempre algum risco, não é? Porque é aqui uma espécie de um adivinhar em termos percentuais. Eu diria que 10%. 10% em grandes centros hospitalares, onde, apesar de tudo, mesmo faltando recursos humanos, as infraestruturas foram atualizadas e ainda conseguimos ter, de facto, equipas com enfim, alguma capacidade de intervenção. Um dos exemplos é, por exemplo, o dos IPOs. O dos IPOs, claramente, apesar das dificuldades de recursos que têm, continuam, apesar de tudo, em termos farmacêuticos, a responder dentro das necessidades. Precisam de muitos técnicos também, mas continuam a responder. Mas a maioria dos serviços farmacêuticos hospitalares estão, de facto, numa situação muito difícil. A norte do país, ainda não há muitos meses, nós demos conta desta situação relativamente, por exemplo, ao Hospital de São João. Há serviços que estão a diminuir, serviços que são prestados que estão a diminuir não só em termos do número de horas que podemos trabalhar com segurança, mas também, por exemplo, isto diz muito aos doentes, às pessoas que nos estão a ver, que têm que ir buscar a sua medicação a um hospital, porque há medicamentos que só são dispensados nos hospitais, na farmácia dos hospitais, e muitos dos nossos serviços hospitalares neste momento estão a fechar às 4 da tarde. E eu pergunto como é que é possível para uma pessoa que trabalha, que tem a sua vida ativa e que nós queremos que tenha, que vive com VIH ou que vive com hepatite C ou que vive com qualquer outra doença, que hoje, felizmente, temos medicamentos que já conseguem manter as pessoas ativas e com, enfim, digamos, clinicamente estabilizadas, a ter a sua vida normal. Como é que podemos pedir a estas pessoas que vão buscar os seus medicamentos antes das 4 da tarde, porque a farmácia não tem condições, neste momento, não tem pessoal para manter até a um período, pelo menos, das 8 da noite, como era habitual. É sobretudo um problema de falta de recursos humanos. O principal problema, no caso das farmácias hospitalares, é a falta de recursos humanos. Claramente. Não só farmacêuticos, mas também técnicos de diagnóstico e terapêutica e também assistentes operacionais. Nós trabalhamos em equipas na saúde e, portanto, são todos importantes. Depois, há algumas farmácias hospitalares, nós não temos muita tecnologia como tem a área médica, que também têm problemas de infraestruturas. E, no caso de Gaia, é tudo. É tudo. Até o barracão onde está alojada há muitos anos a farmácia
hospitalar. É um barracão, ao lado da cantina e ao lado da zona onde se fazem as comidas. A produção de medicamentos para a oncologia é, de facto, feita em condições extremamente eficientes. E, portanto, há de facto aqui uma necessidade muito grande, nós temos vindo a dizer isso há muito tempo, não tem acontecido, é grande coisa, há uma grande necessidade de intervirmos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Senhor Secretário de Estado, Francisco Ramos, como é que responde a este, tem que ser feito muita coisa, há muita coisa que não é feita, como é que se resolve este sério problema do subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde? Perante os dados que temos hoje em dia, porque temos uma população cada vez mais envelhecida, que cada vez vai ter mais doenças durante mais tempo e precisam de mais cuidados de saúde. Acho que esse é exatamente o ponto, mas deixa-me começar por cumprimentar todos os colegas e parceiros desta mesa e cumprimentar a SIC e o Expresso por esta iniciativa e agradecer naturalmente o convite para aqui estar. Não vale a pena esconder os problemas que temos hoje em Portugal no domínio da saúde. Elas têm, aliás, vários motivos. Algumas razões provavelmente inevitáveis, o envelhecimento da população que traz necessidades acrescidas, a crise económica que vivemos e que teve um impacto muitíssimo grande no Serviço Nacional de Saúde. E que ainda tem. E que ainda não está longe de estar ultrapassado, mas também provavelmente culpas próprias de quem tem a responsabilidade de gerir, quer politicamente, quer em termos gestionários, o Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente criaram-se expectativas que depois não foi possível responder, nomeadamente em termos de número de recursos humanos e claramente em termos de investimentos. E também provavelmente com humildade, o devo dizer, alguma incapacidade dos responsáveis políticos desta área de demonstrarem a importância do setor e, portanto, que isso se traduza na dotação orçamental de forma a resolver esses problemas de subfinanciamento. Devo dizer que essa questão, digamos, não é exclusiva, digamos, deste governo. Não me lembro, e trabalho há 40 anos em saúde, de alguma vez ter comentado outra coisa que não o subfinanciamento da saúde. O que também só quer dizer que, apesar disso, o desempenho do Serviço Nacional de Saúde tem sido de excelente qualidade para ultrapassar esses constrangimentos. Julgo, aliás, que é isso que temos que perspectivar, é como é que ultrapassamos estes constrangimentos, claramente apostando em, digamos, dedicar mais uma fatia orçamental maior, mais investimento, mais recursos humanos, mas também com alguma inovação. Aquilo que a Sra. Bastonária estava a dizer... Mas também reconhece a incapacidade política deste governo. Acabei de dizer. Mas aquilo que a Sra. Bastonária estava a dizer da dificuldade dos doentes irem ao hospital à farmácia, está já em curso 2 pilotos para que essa distribuição possa ser feita através de farmácias da comunidade e outros serviços de saúde, portanto mais próximo do local de residência ou de trabalho dos doentes, no fundo facilitando a vida aos doentes. E portanto julgo que é este o espírito que devemos ter, reconhecer as dificuldades, reconhecer que elas não são novas e, sobretudo, encarar soluções para o futuro próximo que são muito importantes, sobretudo se queremos manter um serviço de saúde com as características que o nosso tem. Um serviço de saúde universal para todos os portugueses, que cubra todos os cuidados e tendencialmente gratuito e proximamente será ainda mais gratuito. O Governo naturalmente não enjeita as suas responsabilidades principais e primeiras na gestão de tudo isto, mas francamente sentado nesta mesa não vejo ninguém que não tenha responsabilidades também em como o sistema está e sobretudo em como o sistema vier a estar nos próximos tempos. E é, de facto, de uma convergência de esforços que pode resultar a melhoria do sistema. Vou pegar por aí mesmo. O Dr. Miguel Guimarães reconhece esta culpa também pela incapacidade do sistema e pelo atual momento a que chegou o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde em Portugal? Antes de mais, quero também... Utilizei aqui as palavras do nosso convidado. A pergunta é excelente, para começar. E agradecer à SIC, enfim, o convite e o que me foi feito para estar aqui hoje. É uma enorme honra e um privilégio estar aqui sentado com estas pessoas nesta mesa. Repare, os médicos, de facto, têm, e eu posso falar pelos médicos, não é? Estou na qualidade do Senado da Ordem dos Médicos, têm uma importância extraordinária naquilo que foi a construção do Serviço Nacional de Saúde. Quando se diz que o Dr. António Arnaud foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, eu digo que os médicos foram a mãe do Serviço Nacional de Saúde. A vários níveis. E, portanto, é muito
é difícil para nós ver o que está a acontecer ao Serviço Nacional de Saúde. É difícil para nós entender porque é que nós não apostamos mais numa área que é uma área nobre para as pessoas. Porque é que nós estamos todos a trabalhar para o Sr. Ministro das Finanças? Porque neste momento estamos todos, você também está, a trabalhar para o Sr. Ministro das Finanças, para atingir os seus indicadores, os seus objetivos, com prejuízo, obviamente, de outras áreas, como é o caso da educação, da justiça, da saúde e por aí fora. E este equilíbrio que devia existir entre aquilo que é o combate ao déficit, aquilo que é a imagem externa de Portugal em termos de combater a dívida, enfim, todos os indicadores financeiros, o equilíbrio que devia existir, digo eu, entre isto e aquilo que são as áreas de proximidade das pessoas, e nomeadamente, no caso concreto hoje, da saúde, não está, de facto, a existir. E porquê é que esse equilíbrio não está a existir? Não está a existir. Qual é a sua leitura para esse equilíbrio? Como disse o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, e disse, e penso que ele disse muito bem... E fez o meia-culpa? É que nós ainda... Sim, fez a meia-culpa, com certeza. Está lá há pouco tempo, quer dizer, podia não fazer, não é? Ele é Secretário de Estado Adjunto da Saúde, neste momento, há uns meses, ainda nem sequer tem um ano. Mas ainda assim, ele falou de uma coisa importante, que é, tem que se demonstrar, e tem que se demonstrar com números, porque há muita gente que só liga aos números, a importância do setor da saúde para a vida das pessoas. Para a qualidade de vida das pessoas, para aquilo que é a esperança de vida das pessoas e aquilo que é as pessoas serem saudáveis e terem vidas felizes, mas também para aquilo que resulta do investimento na saúde, no investimento que é feito na saúde, o retorno que tem para o país em termos de economia. E isso não está a acontecer? Isso não está a acontecer. Aliás, há vários estudos já feitos sobre isto. O último da Universidade Nova referia, na conclusão, que o investimento correto na saúde, em termos daquilo que é, por exemplo, o retorno ao trabalho mais cedo, à produtividade, ou seja, o contributo para as economias familiares, mas também para a economia do Estado, através do pagamento de impostos, tinha um retorno de 5,2 mil milhões de euros. Ou seja, de cerca de metade, um pouco mais de metade, daquilo que é o orçamento do Estado para a saúde. E nesse desequilíbrio, onde é que esse desequilíbrio afeta os médicos atualmente? Bom, a questão dos médicos é diferente. Eu estava a falar de uma forma geral. Sim, e agora vamos falar para particular. A questão dos médicos é completamente distinta. Os médicos, tal como outros profissionais de saúde, os médicos aqui não são diferentes dos outros profissionais de saúde, estão a trabalhar já há vários anos sob uma pressão muito grande. Eu faço notar que aquilo que foi a evolução no combate ao desperdício nos últimos anos foi grande. Nós agora somos muito mais eficazes naquilo que fazemos, mas temos uma pressão excessiva porque, na verdade, e contrariamente à imagem que às vezes é passada publicamente, nós temos uma falta enorme de capital humano na saúde. Eu vou-lhe dar um exemplo que... O Ministro das Finanças mostra... disse ainda esta semana Sim, que tínhamos mais enfermeiros e médicos do que nunca. Mas o Sr. agora. Ministro das Finanças esqueceu-se de dizer que os médicos, justamente por decisão deste Governo, começaram a fazer os descansos compensatórios. Os descansos compensatórios significa mais horas que não se trabalham porque têm direito a um descanso depois quando fazem 12 horas de serviço. E isso vai criar lacunas. Esqueceu-se de falar da passagem das 40 para as 35 horas, que não afetam tantos médicos, afetaram poucos médicos, mas afetaram muitos enfermeiros, afetaram muitos assistentes operacionais e os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Esqueceu-se também de falar que os médicos a partir dos 50 e dos 55 anos podem, se assim o entenderem, felizmente uma grande parte dos médicos não está a fazer, deixar de fazer serviços de urgência e cuidados intensivos à noite, a partir dos 50 e a partir dos 55 anos de todo. Esqueceu-se de referir outras questões, como, por exemplo, dizer que em 2017 o Sr. Ministro das Finanças pagou aos médicos, em horas extraordinárias, cerca de pagou aos médicos 6 milhões, cerca de 6 milhões de horas extraordinárias. 6 milhões de horas extraordinárias. Ou seja, o que significa que isto estava para contratar mais de 3.500 médicos como assistentes hospitalares. Esqueceu-se de dizer aos portugueses que a contratação de serviços médicos através de empresas externas custou ao Estado, o ano passado, 104 milhões de euros. O Sr. Secretário de Estado da Saúde está aqui, ele sabe os números todos. Como é que classifica isso? Má gestão? Não, o que eu quero dizer com isto é que há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Por má gestão? Se nós temos que contratar e se temos que fazer tantas horas extraordinárias, quer dizer que neste momento há uma falta enorme de médicos no Serviço Nacional de Saúde. O que, aliás, não é novidade para ninguém, e são os próprios serviços do Serviço Nacional de Saúde a admitir esta situação.
Eu recordo que a Sra. Ministra da Saúde, antes de ontem, veio dizer que ia pedir a fundamentação à Ordem dos Médicos sobre as deficiências que existem em alguns serviços médicos a propósito das maternidades. A fundamentação, com certeza, que lhe vai ser dada, mas a primeira fundamentação são os seus serviços a admitir o número de obstetras que lhes faltam, o número de anestesiologistas que lhe faltam, o número de blocos operatórios que não conseguem ser assegurados por falta de médicos. Voltamos sempre à mesma questão da falta de recursos humanos. O capital humano é, neste momento, o maior problema, na minha opinião. Do problema da falta de recursos humanos, vamos partir para uma outra visão. Dr. Alexandre Lourenço, como é que se organizam os hospitais hoje em dia com a falta de autonomia, com a falta de dinheiro, com a espera por autorizações, com as dívidas a fornecedores? Como é que isso acontece? Os hospitais fazem o possível. Eu creio que todos, no limite, vamos convergir sobre as mesmas opiniões. O que eu creio que fará sentido, e permita-me dizer isto, é nós conseguirmos apontar algumas soluções para o futuro. Porque, de uma forma genérica, eu creio que quer o Governo, pelo menos da área da saúde, quer todos os stakeholders desta área, convergem num diagnóstico dos problemas e que decorrem, efetivamente, da incapacidade de gestão dentro do Ministério da Saúde por limitações impostas pelo Ministério das Finanças. Há uma ingerência dentro do Ministério da Saúde por parte do Ministério das Finanças que inibe até a própria capacidade da própria Ministra autorizar uma contratação de qualquer profissional que entre nos quadros do Ministério da Saúde. Está identificado o responsável, o Ministério das Finanças? Não está porque... E qual é que é o problema grave? Não será o responsável no sentido de percebermos é que uma pessoa que não entende um modelo de prestação de cuidados, nem entende o Serviço Nacional de Saúde, dificilmente terá capacidade para ajuizar o que é mais adequado. Daí que temos contratações autorizadas de forma arbitrária, não percebemos a prioridade, não percebemos os tempos de autorização de cada contratação. Portanto, nós temos um conjunto de pessoas que têm cara que autorizam arbitrariamente as contratações ou muitas vezes outro tipo de atividades dentro do Serviço Nacional de Saúde. E eu creio que aí está identificado, e a primeira medida para o futuro é dar realmente autonomia ao Ministério da Saúde. E se nós dermos autonomia ao Ministério da Saúde, cumprindo o Ministério da Saúde a execução de um orçamento que é de uma dotação dada pelo Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças fica a de acompanhar a execução orçamental e intervir quando for necessário. Ora, não é isto que está a acontecer neste momento. Há uma ingerência permanente do Ministério da Saúde. Se nós levarmos isto do Ministério da Saúde... Finanças. Desculpe, a ingerência do Ministério das Finanças, se levarmos isto até aos hospitais, até uma direção de serviço, percebemos que existe uma incapacidade das administrações em responderem aos problemas concretos dos profissionais de saúde, que leva à insatisfação que é reconhecida quer da população, quer dos profissionais. Cada vez que tivermos um diretor de serviço, um médico, que faz um pedido ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração não tem capacidade para resolver, naturalmente há uma quebra de confiança entre os trabalhadores e a gestão e que depois se avoluma para o todo nacional. Portanto, a primeira medida, e que apelo naturalmente para os próprios, ou pelo menos para apelar para os programas de governo, é de que o Ministério da Saúde funcione como um Ministério normal e em situação normal de funcionamento da República Portuguesa, que é de ter capacidade de gestão interna, respondendo naturalmente pela execução de um orçamento. Eu creio que essa é claramente a primeira medida. Na sua opinião, estamos muito longe disso vir a acontecer? Estamos longe, eu creio que existiram algumas mesmo. Dou-lhe um exemplo. Nós tínhamos já desde o ano passado apontado a existência de 11 hospitais com autonomia reforçada e também com um aumento do seu orçamento face aos seus custos operacionais e atualmente tínhamos 11, salvo erro em outubro, novembro do ano passado, e hoje temos um único hospital que entrou nesse modelo, que é o hospital mais pequeno do país, o Hospital da Figueira da Foz. Portanto, nós ainda nem sequer conseguimos avançar nos modelos de autonomia que nós temos vindo a apelar, autonomia e responsabilização da gestão. E eu concordo inteiramente que há graves problemas de gestão dentro do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, há problemas graves de governação que nos levam a dizer, por exemplo, que nós não sabemos quais são os motivos claros e transparentes que levam à nomeação num Conselho de Administração ou à substituição num Conselho de Administração. E isso é importante que a população saiba. Outra medida, naturalmente, é nós termos processos transparentes de avaliação dos Conselhos de Administração, que é essencial para que exista também uma confiança dos profissionais e da população no Serviço Nacional de Saúde. Doutora João Almeida Lopes, os portugueses... Atualmente, os doentes têm acesso aos melhores medicamentos, às terapêuticas mais inovadoras, ou esta obrigação de seguir orçamentos e esta contenção da despesa impedem que isso aconteça? Boa noite. Agradecer à SIC, como cumprimentar os companheiros de debate. A questão não é fácil de responder.
A matéria da saúde é complexa e é muito complexa, sobretudo na questão financeira. Como o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de dizer já, e concorda connosco, obviamente, há um subfinanciamento e sempre ouvimos falar no subfinanciamento. É verdade. Mas a verdade é que tivemos em 2011, por aí, uma coisa chamada Troika. E nessa altura tivemos, de facto, eu diria, uma devastação grande em toda a área da saúde, mais virada para a cadeia de valor do medicamento, mas apesar de tudo uma restrição muito grande. Que a partir do fim do período de assistência financeira se foi de alguma maneira atenuando. De facto, hoje temos mais médicos, temos mais enfermeiros, também temos menos horas de trabalho, a pressão financeira mantém-se, mas sobretudo há uma realidade que nós não podemos esquecer. Estamos em 2019, as pessoas que em 2015 tinham 60 anos ou 65 anos, hoje têm respectivamente 65 ou 70. E a saúde, de facto, é para os mais idosos. E a pressão financeira na saúde vem muito pela idade das pessoas. E também, obviamente, pela tecnologia. A tecnologia é, muitas vezes, apontada, digamos, como, sei lá, a panaceia para todos os males, por um lado, e o grande papão, o grande fantasma, por outro lado. Que é uma realidade, às vezes, difícil de desmistificar. Porque a inovação, obviamente, positiva, mas traz preços mais elevados. Não, e a tecnologia em saúde, não obrigatoriamente? O Sr. já teve a oportunidade de referir, feitas bem as contas, a verdade é que a inovação, a verdadeira inovação, a inovação que é, de facto, aprovada e discutida com os organismos próprios do Estado, a inovação não cai do céu, aparece com as negociações que são feitas pelos fornecedores, sejam de medicamentos ou dispositivos médicos, aparece à disposição dos cidadãos e é financiada pelo Estado depois de negociações que são feitas com seriedade, com rigor, há muitos anos em Portugal. E a verdade é que, do ponto de vista do financiador, do ponto de vista do Estado, a matéria acaba sempre por ser vista apenas na componente que vai imediata, digamos, ao orçamento da saúde daquele ano. Ninguém faz, ou se faz, não se vê, uma análise relativamente completa. Deixe-me dar-lhe um exemplo para as pessoas perceberem. Todos nos lembramos da aprovação do medicamento para a hepatite B. Mas não sei se todos temos... Hepatite C. Da B já não nos lembramos. Da B já não nos lembramos. Eu sou um leigo nestas matérias, portanto engano-me com facilidade. Está a entrar no caminho dos pagamentos por resultado. Não, a questão não é essa. A questão é que houve, de facto, na altura, uma certa polémica até se aprovar o medicamento, que era claramente um medicamento inovador, e era o primeiro que ia aparecer a curar a hepatite. É verdade. Uma taxa de cura elevadíssima. Uma taxa de cura elevadíssima. Temos ideia de quantos doentes é que foram curados? Bom, foram autorizados a ser tratados pelo Ministério da Saúde, salvo erro, 24 mil doentes. Iniciaram o tratamento 22 mil. Em 500 não funcionou, mas há 15 mil completamente curados. O Governo deve ter investido neste medicamento qualquer coisa como 100 milhões de euros. Quanto é que teria custado a não aprovação deste medicamento? Teria custado provavelmente 500 ou 600 milhões de euros ao erário público. Não falando já, obviamente, nas complicações para as pessoas em termos de, cirroses complicadas, transplantes de fígado e provavelmente mortes e falta de qualidade de vida. A questão que está em cima da mesa é esta. Ou seja, se a tecnologia, de facto, traz avanços em termos diretos para as pessoas, em termos da sua qualidade de vida, em termos da sua sobrevivência, nós, enquanto sociedade, vivemos hoje muito mais, obviamente, é porque a tecnologia nos foi, de alguma maneira, dando avanços muito significativos. E esses investimentos na tecnologia têm que ser medidos. Ou seja, eu não posso ignorar que a não utilização da tecnologia traz custos às pessoas diretamente envolvidas e à sociedade. E depois é complexo, como é que se estuda isso? Seguramente que é complexo, mas as pessoas ou não trabalham, ou reformam-se mais cedo, ou estão no fundo de desemprego, ou perdem qualidade de vida, isto e aquilo. Para não falar, obviamente, de não viverem tanto tempo e com tanta qualidade de vida. Portanto, a inovação, de alguma maneira, é aquilo que efetivamente deveríamos acarinhar,
temos que ser rigorosos com a análise, mas não podemos deixar de aceitar se ela merecer, efetivamente, ser aprovada pela sociedade e financiada pela sociedade. Parece-me que esse é o ponto fundamental. Voltando à questão da saúde. A questão da saúde tem, de facto, um pecado original, que é o subfinanciamento que se agravou no tempo da Troika. E esse subfinanciamento acaba por se manifestar em diversas frentes da área da saúde, seja nos recursos humanos, seja nos recursos tecnológicos, seja no acesso à inovação medicamentosa ou em termos de dispositivos médicos, seja por outra forma qualquer. A verdade é que é um problema, acaba por ser um problema de financiamento. Eu ainda esta semana, numa organização onde alguns de nós estivemos, ouvi alguns responsáveis atuais e outros mais antigos, digamos assim, dizer que a principal característica que encontravam no Ministério da Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, é que era virado para dentro, que eu achei uma expressão extremamente curiosa. E é virado para dentro no sentido de sobreviver às suas dificuldades financeiras, ao seu orçamento, que claramente está desfasado da realidade, quando, efetivamente, o Ministério da Saúde deveria estar virado para fora, para o doente, para o cidadão, para o utente, e bater-se por orçamentos à medida das reais necessidades. Que é isso, não tem acontecido. Eu calmo já, deixe-me só terminar. Depois tem que terminar. Já, não, mas deixe-me só, quando falamos em subfinanciamentos e suborçamentos, a verdade é que basta olhar para o ano 2018. O ano 2018, bem vistas as contas da saúde, o déficit do Serviço Nacional de Saúde deve ter sido à volta de 600 milhões de euros. Quanto é que nós, enquanto país, pusemos a mais no orçamento para 2019? Mais 200 milhões. Portanto, vamos sempre estar em falta. Temos mais médicos, temos mais enfermeiros, temos o maior orçamento de sempre. Eu concordo. Só que isto não é uma fotografia estática, isto é tudo muito dinâmico e, de facto, as necessidades vão sendo cada vez maiores. Senhora Secretária de Estado, já percebi que está com vontade de responder. Sim. É só para agora corrigir este número, não foram mais 200, foram mais 600 milhões de euros e isso é factual. Mas, por favor. No orçamento? No orçamento para 2019, sim. Mas até se quisermos continuar nesta discussão do orçamento, eu creio que dava aqui uma nota. É um ponto que também tem que ser consensual, é que há uma redução do investimento do Serviço Nacional de Saúde desde 2009, pelo menos até 2017, que claramente limita um setor que precisa de inovação. E naturalmente até limita a própria substituição de equipamentos que acabam por estar mais obsoletos. E isso leva também, naturalmente, a uma deterioração da qualidade dos cuidados prestados, insatisfação dos profissionais, obrigação de subcontratação ao setor privado por incapacidade do setor público. Nós temos hoje, só para dar um exemplo, por exemplo, a obrigação quase de transferir doentes internados para fazer uma tomografia, uma ressonância no setor privado. Ou seja, doentes estão internados em hospitais públicos. Esse é um problema. Depois, por outro lado, mesmo no financiamento operacional, e mesmo que nós vejamos estes aumentos sucessivos do orçamento operacional, ponto 1, eles não limitam ou não neutralizam as pressões do aumento da despesa, como ocorreram ao longo dos últimos anos, com a reposição dos salários, valorização das horas extraordinárias, contratação de mais profissionais pela redução do horário de trabalho. Ou seja, existe um conjunto de efeitos que têm pressão sobre a despesa que não são colmatados pelo aumento do orçamento. Depois, por outro lado, há um problema e que realmente é uma falta de percepção completa e do modelo de gestão orçamental que nós temos. É que nós, efetivamente, até temos esse financiamento que é anunciado. Agora, esse financiamento não é dado às instituições de início. Ele aparece no final do ano para pagar a fornecedores. E o que nós estamos convencidos, e tecnicamente e empiricamente existem dados que podem comprová-lo, é que dotar inicialmente e dar orçamentos iniciais ajustados aos custos das próprias instituições os apoia e dá-lhes meios e mecanismos para eles resolverem os problemas internos. O que é que está a suceder atualmente? É que até a própria compra de bens e serviços que os hospitais têm que fazer, vê-se com o aumento de custos pelos atrasos de pagamento e pela incerteza de pagamento. Ou seja, os fornecedores aumentam os seus próprios preços praticados ao Serviço Nacional de Saúde pelo facto de terem incerteza de pagamento ou atraso de pagamento. Ou seja, há um modelo de gestão orçamental que é, mais uma vez, devo dizê-lo, que tem gênese e que tem uma ideia, que é um modelo que não resultou, pelo menos nos últimos 3 E que não acompanha as mudanças, claramente. E que não resultou, porque se nós verificarmos o final do ano de 2018, e nós não conhecemos os dados finais dos hospitais do setor empresarial do Estado, mas certamente foi o ano com resultados operacionais piores, sempre apesar deste aumento de orçamento. Ou seja, a verdade é que as instituições não têm meios para gerir, nem têm autonomia para
bem geridas. E o que é que, efetivamente, nós até podemos colocar e dotar o Serviço Nacional de Saúde com mais 1.000 milhões de euros para o próximo ano. Agora, se nós não dermos meios para que as organizações se inovem, aliás, eu creio que a grande parte da inovação que deve ser feita é organizacional. Esta questão das farmácias de hospitalares e farmácias de oficina, que foi aqui levantada, qual é que é a razão de nós mantermos um modelo de distribuição exclusiva hospitalar de alguns medicamentos para doentes crónicos? Porque é que ela não é feita já em farmácias comunitárias? Ou seja, há modelos organizacionais, como é feito o caso da hospitalização domiciliária que foi iniciado por este Governo. São modelos que nos vão permitir reduzir custos e aumentar a qualidade de serviço, com vantagens claras para os doentes e para os profissionais. Agora, essa inovação só ocorre com a autonomia das organizações, não é com limitações ponto a ponto, causadas pelo Ministério das Finanças, que as organizações realmente não conseguem mudar, não conseguem fazer qualquer alteração e perderam totalmente a confiança dos profissionais e dos portugueses. Sr. Secretário de Estado, ouvimos aqui vários problemas, também ouvimos algumas aqui soluções. Mais um episódio da teoria do caos que tem estado muito em voga e que, de facto, enfim, perdoa. Recusa essa teoria? Completamente. Não, eu julgo mesmo, vamos lá ver, não acuso nenhum dos meus parceiros de mesa, mas é uma teoria que tem origens e propósitos muito bem marcados, que é, de facto, conseguir substituir o Serviço Nacional de Saúde por uma alternativa. Teoria do caos. Não é verdade. A situação é difícil, como eu próprio reconheci, tem razões bem definidas, ou seja, não podemos passar impunemente pela crise que tivemos em Portugal há 8 anos, que, de facto, devastou muitos dos serviços do SNS e, digamos, querer que, de repente, tudo esteja recuperado. Como também já disse, provavelmente o Governo tem responsabilidades nisso ao criar expectativas que depois não conseguiu cumprir. Mas, de facto, aquilo que vale a pena perceber é como é que vamos progredir a partir daqui. Questão do financiamento. Bom, nós tivemos, ao longo desta legislatura, uma recuperação completa do desfinanciamento que tínhamos tido nos 4 anos anteriores. É suficiente? Claramente que não. Mas, nomeadamente, em 2019, tivemos o maior aumento, ano para ano, 600 milhões de euros no financiamento, digamos, do Serviço Nacional de Saúde. Continua a ser insuficiente. Ele tem que continuar a crescer para acompanhar e recuperar os mínimos exigidos. Recursos humanos, foram tomadas um conjunto de medidas no sentido de 35 horas, o descanso compensatório dos médicos, etc. Mas os 10.800 profissionais a mais que existem no Serviço Nacional de Saúde é o esforço de contratação de profissionais que tem que acontecer. Está lá, mas não está a resolver os problemas. Não chega, é insuficiente. Temos que continuar a recrutar mais profissionais e a fazê-lo de uma forma mais ágil. Questão da autonomia. O Dr. Alexandre Lourenço dizia que nós temos evidência no período entre 2003 e 2008 que os hospitais funcionaram com essa autonomia e vamos ver os resultados que tiveram nessa altura. Ou seja, não é preciso inventar a roda. Basta conseguirmos tomar decisões baseados, se quiserem, na evidência da política de saúde. Portanto, isso é indispensável. Agora, não vale a pena ficarmos também nesta posição de repetir a teoria do caos, digamos, sem apontar soluções e a única solução ser pôr mais dinheiro no sistema. O que nós sabemos também de ciência feita é que pôr mais dinheiro no sistema é como Os seus colegas de debate estão a contrariar esta ideia. É como fazer chover na praia. Não é verdade. Portanto, sem que, ainda agora disse, não é preciso colocar mais dinheiro ou colocar mais milhões de euros. É preciso mais autonomia. Claro, e responsabilizar a gestão. Por amor de Deus. Eu acabei de dizer isso, mas ainda há pouco era preciso fazer. Carlos Alexandre, eu acabei de dizer isso e, como sabes, tive a oportunidade exatamente de participar nesse processo. Sim, mas podemos colocar mais 1.000 milhões de euros no sistema e não resolver o problema. É muito fácil para mim reclamar esse processo, tive a oportunidade de o construir e, portanto, tive a oportunidade de me orgulhar dos resultados que esse processo teve. Exatamente. Portanto, aí, pacífico. Agora, chegados aqui, é preciso mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Hoje, se compararmos o que se gasta em saúde em Portugal, ou que, face ao que se gastava há 10 anos atrás, há uma entidade que se gasta menos em saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Todas as outras entidades, subsistemas públicos, as famílias, gastam mais temos menos despesa pública atualmente. Agora, aquilo que temos de ter consciência é que depois da crise que atravessamos, temos que ser capazes de organizar melhor o sistema, temos que ser capazes de olhar para os recursos humanos e ver como é que os aproveitamos melhor. E isso temos que ser todos capazes de o fazer. Porque quando nós vamos ver
os volumes e os rácios de pessoas que trabalham em saúde, comparado com os nossos países europeus, nós não estamos pior. Estamos equiparados. O que quer dizer que se nos queixamos de falta de pessoal, não estamos a queixar-nos de mais ninguém, senão de nós próprios. Eu acho que a queixa é essencialmente a falta de autonomia. É sobretudo por aí que podemos mesmo a dizer falta de alguma autonomia, coisa. mesmo a questão do pessoal, deixe-me só dizer uma coisa. Nós não podemos fazer contabilização de número de cabeças quando temos menos pessoas disponíveis no sistema. Nós não podemos comparar, é que muitas vezes o setor da saúde tem uma especificidade que não é uma repartição de finanças. A verdade é que contratar um anestesiologista é diferente de contratar um patologista clínico para um hospital. Portanto, as grandes dificuldades que nós temos, até limitação de atividade, e até até para nós discutirmos estas matérias, porque essencialmente na saúde o grande problema é que uma decisão tomada hoje pode ter só reflexos daqui a 10, 15 anos. O Sr. Secretário de Estado teve num governo que decidiu, por exemplo, que 1/3 das vagas para a especialidade deveriam ser para a medicina geral e familiar. E reflexos dessa medida estão-se a ver agora, que é de nós estarmos, porventura, ainda com um déficit de médicos de família, mas temos uma situação controlada. Se essa decisão não tivesse sido tomada em 2006, certamente hoje não estaríamos com medicina geral e familiar nem com cuidados de saúde primários no país. Portanto, a grande questão aqui, e que é necessário tomar, por exemplo, na questão do planeamento de recursos humanos, é nós sabermos que recursos humanos é que precisamos para a saúde, que profissionais é que precisamos, para que as decisões que sejam tomadas agora, que não têm reflexos políticos imediatos nem numa legislatura, venham a resolver os problemas do futuro. O caso dos anestesiologistas, os casos de novas profissões que têm que entrar no setor até para responder às novas necessidades e a novas tecnologias. É necessário repensar o sistema e repensar até a forma como relacionamos com os profissionais. Nós não podemos manter um sistema de remuneração dos profissionais que perpetua um modelo de salário baseado em tempo, quando nós precisamos de outro tipo de relações com os profissionais de saúde que promova a sua produtividade, a qualidade do desempenho, que não passam pelas medidas típicas que tínhamos há 20, 30 anos e continuam a ser a panaceia dada pela administração pública geral do país. Doutora Ana Paula Martins, vou-lhe dar a palavra. Eu já percebi que discordou aqui de vários pontos do Sr. Secretário de Estado e depois também queria saber até que ponto é que temos um Sistema Nacional de Saúde e um sistema de saúde adaptado às reais necessidades das pessoas hoje em dia e dos doentes. Eu não discordei de tudo o que o Sr. Secretário de Estado disse. Acho que houve coisas que o Sr. Secretário de Estado disse com que objetivamente concordo. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, isto não é nenhum elogio fácil, é talvez das pessoas neste país que melhor conhece a área da saúde. Já foi governante várias vezes, tem tido sempre essas missões, que não são propriamente as missões mais fáceis, e conhece muito bem o sistema. Mas por isso mesmo é que eu não posso aceitar facilmente, e ele perdoar-me-á pela estima mútua que temos, que diga, eu até consigo compreender porque é que eu disse, mas que diga neste debate ou nesta mesa que o objetivo do discurso do caos, que enfim, cada um enfia essa carapuça, enfim, se quiser, não é? Há uma grande diferença entre falar de caos e dizer que as coisas não estão bem. Há uma grande diferença entre dizer que o Serviço Nacional de Saúde não responde a nenhum português ou dizer que tem 100 mil portugueses em lista de espera. É uma diferença muito grande. Nós temos 10 milhões de portugueses e a cobertura do Serviço Nacional de Saúde é universal. E eu acho que tem que ser, e eu não concordo que diga, ou não concordo com a sua afirmação de dizer que se compreende que nesta mesa o discurso do caos esteja associado a outros, enfim, o termo que usou não foi interesses, mas outra orientação que se quer dar ao Serviço Nacional de Saúde. Pois eu digo-lhe frontalmente que não é nada disso. Os profissionais de saúde, e neste caso eu falo pelos farmacêuticos, que é sobre quem eu posso falar, têm uma posição muito clara sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde. Ele até pode ter sido há 40 anos muito debatido e uns terem contra e outros a favor, mas hoje o Serviço Nacional de Saúde é uma joia da coroa para os portugueses e também é para os profissionais. E nós, profissionais, crescemos com o Serviço Nacional de Saúde. Foi nele que nos diferenciamos, foi neles que aprendemos, foi nele que aprendemos. E a última coisa que nós queremos, e é por isso que dizemos o que dizemos, é que o Serviço Nacional de Saúde acabe, ou como se diz para aí, como se isto fosse possível, é preciso dizer às pessoas lá em casa que isto não é possível, que o que querem algumas pessoas, ou algumas forças, é privatizar o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não é privatizável, porque o Serviço Nacional de Saúde tem uma matriz constitucional, tem uma matriz inscrita na Constituição e nós não mudámos a Constituição. O facto de andarmos a debater a Lei de Bases, que é outro tema, é outra questão. E podemos também debatê-la neste debate. Mas nós, aquilo que propomos objetivamente,
É exatamente o contrário, Sr. Secretário de Estado. É que de uma vez por todas, todos, claro que quem está no governo está de serviço. Quem vier a seguir há de estar de serviço, quem veio antes está de serviço, e é natural e eu compreendo perfeitamente a postura. Mas nós temos de uma vez por todas, nós país, nós portugueses, de encarar, e os doentes, as associações de pessoas que vivem com a doença, estarem no centro do sistema, como nós andamos todos a dizer, é fazerem parte deste debate. Estamos numa altura ótima, quase em eleições, para que os partidos, nas democracias, os partidos são muito importantes. E é muito importante que os partidos, num debate que é virtuoso, e cada um tem as suas formas de lá chegar, concordem naquilo que são medidas que nós precisamos de começar a implementar. Eu vou já ser mais concreta. E a questão do Serviço Nacional de Saúde, além da suborçamentação que já foi falada, eu não vou pegar nesse tema, não é de facto só suborçamentação. Essa é muito importante, mas não é só. E o Sr. Secretário de Estado pegou numa coisa muito importante e muito cara aos profissionais, que é a organização dos serviços. Depois bem, eu vou dar um exemplo concreto. Há um ano, quando a questão das 35 horas, a segunda vaga das 35 horas, foi aplicada e que foi dito que estava a devolver aos profissionais aquilo que eram direitos laborais, eu posso lhe dizer que os farmacêuticos não trabalham 35 horas, nem 40, nem 45. Trabalham muito mais que isso, trabalham 60 horas, alguns deles, por semana, e têm bolsas de horas de milhares de euros. Pode-se perguntar aos administradores hospitalares que nem sequer conseguem utilizar. Portanto, essa é que é a ideia errada. É passar para a opinião pública que os profissionais no Serviço Nacional de Saúde voltaram a ter 35 horas e, ao terem essas 35 horas, hoje têm uma vida mais descansada e bastante mais, com mais qualidade de vida. Não têm muito menos qualidade de vida, mas se tivessem menos qualidade de vida e os portugueses estivessem melhor servidos e não houvesse cada vez mais desigualdades em função do código postal, como às vezes temos, não é? Porque não temos o mesmo tipo de padrão de acesso em todo o país, também podemos discutir isso. Então nós, profissionais, até poderíamos, durante um tempo, conviver com esse sacrifício adicional. Mas não é esse o caso. Há um ano, exatamente, quando nós reunimos, ainda com o anterior elenco do Ministério da Saúde, levámos um estudo, que era um estudo bem feito, pelo menos era a informação que tínhamos dos serviços farmacêuticos. Depois há aqui sempre os números contraditórios, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E dissemos, fazem falta 150 profissionais farmacêuticos, 150 técnicos de diagnóstico e terapêutica, 80 e tal assistentes operacionais, por muitas razões que eu não quero estar agora aqui para não tirar tempo para isso. Não temos tempo. E na altura, conversando com a senhora Secretária de Estado, que estava na altura, a doutora Rosa Valente Matos, admitimos que, além de precisarmos dos profissionais, não precisávamos dos profissionais de qualquer forma. Devíamos aproveitar o momento para olhar para os serviços farmacêuticos do século XXI, assim uma coisa mais pomposa e bonita, e como é que nos íamos organizar nesses serviços farmacêuticos, com terapias avançadas a entrar, com uma série de grandes inovações, não vamos agora aqui também ser muito técnicos, que vão modificar a forma como nós prestamos cuidados de saúde, e em algumas situações de maneira disruptiva, e que vão fazer com que as farmácias hospitalares tenham de ter outras características. E aí realmente é verdade, nós precisávamos de 150 há um ano para não atingir a linha vermelha, mas podíamos trabalhar, e isso foi falado ao mesmo tempo, devolvendo essa... Como temos todos a responsabilidade, o Sr. Secretário de Estado diz, eu concordo consigo, e as ordens particularmente, porque regulam, então vamos fazer um trabalho de fundo para perspectivar numa, 2 legislaturas, havemos de ser capazes nisso neste país, aquilo que é preciso fazer com os recursos humanos. Pois bem, passou-se um ano e não aconteceu nada, Sr. Secretário de Estado. Não aconteceu rigorosamente nada. Nunca mais tivemos uma reunião para perspectivar com os colégios da Ordem essa reorganização de serviços. Não foram contratados farmacêuticos, mas pronto, isso eu não vou falar para depois não ser acusada que anda aqui a defender o emprego farmacêutico. Mas depois o problema disto tudo é que mesmo a carreira farmacêutica, que era um instrumento que foi pensado para conseguir que os profissionais se organizassem convenientemente em função de deveres e de aquilo que faz todo sentido, que é de funções que têm que perspectivar para o futuro. Até isso está na... Enfim, eu não vou dizer que está na gaveta, porque não seria honesto, não seria sério. Não está na gaveta, está a ser trabalhado. Mas leva muito tempo, Sr. Secretário de Estado. Nós temos um problema de tempo para a aplicação das políticas. E não é do Governo PS, não é do Governo PSD. Quem teve antes fez... Temos de avançar. Há falta de vontade política em resolver os problemas? Não sei se é falta de vontade ou não. Há falta de vontade política, há opções políticas, mas também há vontade política e tempos que são desajustados dos tempos dos portugueses. Os portugueses, quando precisam de um cuidado de saúde, precisam naquele momento e precisam ter equipas que respondam naquele momento. Não é passado um ano. E nós andamos há um ano, agora, a discutir as mesmas coisas, mas não andamos só há um ano. Andamos há 5 anos e há 10 anos a discutir diagnósticos que já fizemos e soluções que já sabemos o que é que temos que fazer. Alguma temos de começar a fazer.
Alguma temos de começar a fazer. Senão daqui a 10 anos estamos todos aqui sentados, gostamos uns dos outros, alegremente, e os portugueses estão lá em casa a sentirem cada vez mais a sua situação a piorar. É isso que eu não concordo com o Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito. Dr. Miguel Guimarães, muito rapidamente. Resta-lhe pouco tempo. Resta-lhe pouco tempo e sei que um dos pontos também que insiste constantemente tem a ver com a contratação pública. Deixe-me colocar duas questões que eu acho que não posso deixar escapar ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado disse duas coisas que, na minha opinião, são graves. Graves? A primeira, sim, graves, muito graves. Provavelmente a responsabilidade é do Governo. Provavelmente. Mas quem é que está a governar o país? As palavras foram ditas, estão gravadas. Claro que a responsabilidade é do Governo, o Sr. Secretário de Estado. Foi isso que eu disse, não foi? Não é que provavelmente, é de certeza. O que me está a dizer é que aquilo que eu disse devia ter sido dito com mais ênfase. Não é o Dr. Alexandre, não é o Dr. João Almeida Lopes, nem sou eu que estamos a governar o país. Que estamos a decidir em que áreas estratégicas do país é que apostamos. Que estamos a decidir se a saúde é ou não é uma prioridade para o país. Porque esta é que é a questão essencial. Segunda questão, a questão da teoria de caos. Isto começa a ser engraçado, a teoria do caos do SNS. Ora bem, o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde está ligado também à parte financeira do Ministério da Saúde. Tem ideia quanto é que paga por ano, quanto é que faz de transferência para o setor privado de serviços que o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta. Pode dizê-lo. Tenho ideia disso. É melhor não ser eu a dizer. Mas é que é uma fatia muito grande. Agora isso tem a ver com a teoria do caos, porque... Não, é uma fatia muito grande, mas deixe-me acabar. Eu estou a falar muito. É que está a dizer teoria do caos e a transferência para o setor privado. Mas agora o que eu não percebo é a ligação das coisas. Mas eu vou explicar. É que se o Governo definisse como prioridade estratégica a saúde dos portugueses que nos estão a ouvir e não permitisse que doentes esperassem, como disse a professora Ana Paula Martins, mais de um ano por uma consulta ou dois, ficassem tempos muito para além do tempo máximo de resposta garantidos, e há trabalhos sobre isto. Está tudo estudado. O grupo de GTI, do qual o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde fez parte, ou eu fiz parte, o Tribunal de Contas, etc. Se nós queremos valorizar a saúde dos portugueses, temos que investir mais. Para neste momento, o que Portugal investe na saúde dos portugueses é muito menos do que aquilo que é a média dos países da OCDE e muito menos ainda que aquilo que é a média dos países europeus. Portanto, e esta é que é uma questão essencial. Menos de metade da média da União Europeia, não é? Deixa-me só acabar. E nós sim, a média da União Europeia investe, se não estou em erro, 7,8% do PIB. Nós investimos no SNS 4,8% do PIB, certo? Ok, que é para não me enganar que ele quando sabe mais que eu. Portanto, a diferença é só esta. São vários milhares de milhões de euros que estamos a falar. Okay, traduzindo para aquilo, enfim, nós temos um PIB pequeno ainda por cima. Mas deixe-me só terminar dizendo-lhe uma coisa. Tem mesmo que terminar. Se quiser, não falo. Não, quero que fale, mas tem... Eu vou-lhe explicar. Eu sou uma pessoa educada síntese. E, portanto, se não tiver que falar, eu não falo. Mas se pode me deixarem falar, eu falo. Se não querem que eu diga verdades, enfim, que está aqui para isso. São desagradáveis, não, está eu aqui digo para isso. E irei embora com toda a certeza. Está aqui para isso, mas tem que avançar. Há uma coisa muito importante, Sr. Secretário de Estado, que o Ministério da Saúde se devia preocupar. Porque eu, contrariamente ao Dr. Alexandre Lourenço, eu não responsabilizo o Ministro das Finanças. Para mim, o responsável, a tutela da saúde, é a Ministra da Saúde. Ponto. Exatamente. Não vamos estar aqui a fazer de conta. Não há cá Ministro das Finanças. A Ministra da Saúde é que tem que bater o pé, que tem que lutar pela saúde dos portugueses. O Ministro das Finanças faz o papel dele. E, portanto, por isso é que há um governo e tem vários ministros. Mas não é possível, de facto, nós resolvermos problemas do Serviço Nacional de Saúde e investir mais no Serviço Nacional de Saúde, porque é absolutamente necessário, sem considerarmos o Serviço Nacional de Saúde uma prioridade. Isto é, sem acontecer aquilo que o Presidente da República várias vezes tem dito, que é existir estabilidade nas políticas de saúde, que é existir, no fundo, um pacto para a saúde, que ultrapassasse várias legislaturas, independentemente de quem esteja a governar, seja o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, e isso, de facto, não tem acontecido, infelizmente. Não tem havido aqui uma congregação de vontades no sentido de defender aquilo que é o bem maior. Veja bem o que é que nós estamos a fazer a propósito da Lei de Bases da Saúde. Estamos a discutir a questão das parcerias público-privadas. E há questões que, se forem colocadas, algumas das pessoas que vão falando sobre isto, nomeadamente até de líderes políticos, que já não falam de mais nada da Lei de Bases da Saúde. A não ser as parcerias público-privadas. Quando existem coisas muitíssimo mais importantes,
como proteger o bem maior que é o Serviço Nacional de Saúde. E isso passa por, obviamente, investimento, mas não só. E deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, a Ordem dos Médicos já fez várias propostas em várias áreas. A última que fizemos, uma proposta que nos deu trabalho, sobre a questão da resolução dos sistemas informáticos. A Ordem tem feito várias propostas ao Ministério da Saúde. Agora, como disse a professora Ana Paula Martins, as coisas ficam na gaveta. Nós não temos... Não é por falta de propostas, já percebemos. Retorno. Claro, percebe, não temos retorno. Temos mesmo de acabar. Mesmo de acabar. O nosso... Okay. Agora é que é mesmo, a sério. O nosso tempo já terminou. Não tenho tempo para as notas finais. Teríamos muito mais para falar, mas ficou aqui o essencial. Penso que os portugueses perceberam quais são os problemas efetivos do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de saúde e também as soluções que vieram aqui colocar a este debate. Muito obrigada. Agradeço a todos a presença. Chega ao fim este espaço em que discutimos o país na perspectiva da saúde e dos desafios que se colocam atualmente. Boa noite.